Mas nunca passou pela minha cabeça de voltar para trás. Isso daí era uma certeza que eu tinha. Eu estava aqui por ela, para dar um futuro melhor para ela, e eu falei, eu vou ficar. Então, voltar para o Brasil nunca foi uma opção. E o que que você fez? Porque tem 1 ano que eu me separei e quando eu me separei, o mais difícil para mim foi encarar as contas. Porque quando é 2 trabalhando é muito mais fácil. Quando é um só trabalhando, é totalmente diferente e a gente sabe que a gente ganha menos. Uhum, Quando eu separei, eu não era dona, eu não tinha minha empresa ainda. uhum. Eu construí a minha empresa e eu tenho um podcast de 1 ano pra cá, depois da minha separação. Então, assim, como é que foi pra você encarar esse momento de ter uma casa, uma responsabilidade, uma filha e tudo, assim, nas suas costas? Foi realmente, acho que a parte mais difícil. Acho que a parte maior do choque não foi nem ter ele saído de casa, ter me deixado sozinha. A parte mais difícil é, e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Eu não posso parar, eu tenho uma filha para sustentar. E realmente é uma boa pergunta, porque na época foi a época mais difícil que eu já enfrentei na minha vida aqui nesse lugar, aqui nos Estados Unidos. Eu me vi sentada na mesa, naquela mesma noite que ele decidiu sair de casa, que ele saiu de casa, a Mel estava dormindo, eu sentei na mesa e falei, tá, agora eu vou ter que colocar os pingos nos is, né? Peguei um caderno, escrevi todas as despesas, desde aluguel até seguro do carro, compra, tudo. E, e não batia com o valor que eu fazia. Na época eu ganhava $80 por dia, trabalhando das 8 da manhã às 5 da tarde, tendo que pagar daycare, né, que a gente sabe que não é barato. Na época, acho que o daycare da Mel, pela idade dela, era $150 por semana. Então, assim, eu não era dona de schedule também, eu trabalhava para alguém. Então, eu tinha que trabalhar 2 dias para poder pagar o daycare da semana. E aqui, você sabe, a gente faz a conta assim, baseado na semana, né? Eu fiquei muito apertada, cheguei a passar necessidade, sabe, de abrir a geladeira e não ter o que comer. Mas eu sempre tive muita fé. E eu falo assim, a minha fé foi realmente assim construída aqui. Foi testada aqui. Eu achava que eu tinha fé no Brasil, mas olha, o que eu tive de fé aqui foi, acho que, o que me fez vencer. A vontade de querer sair daquela situação, a vontade de não querer desistir, sabe? E é uma coisa que eu sempre falo até com os meus seguidores: a persistência é a chave. Não, nada vai dar certo se você parar no meio do caminho. Então, a persistência, para mim, é a palavra-chave. E eu trabalhava durante a semana para essa empresa de limpeza. Nos fins de semana, eu contactava o pessoal. Tem até um amigo nosso, você deve conhecer ele, o rei do churras, a Conheço. Fabiana. Fabiana é minha melhor amiga desde quando eu cheguei aqui. Na verdade, ela que até me ensinou a trabalhar. A gente trabalhava na mesma empresa. E eu falava, Felipe, pelo amor de Deus, se você precisar de alguém para trabalhar nas festas, você me chama. E ele me chamava mesmo. Trabalhei com ele em festa várias vezes, ajudando a fazer churrasco, servindo o pessoal, recolhendo lixo. Trabalhava, então, a semana inteira. E nos fins de semana ajudava o Felipe, ou então fazia o que aparecia. E engraçado que na primeira semana, quando eu falo de fé, eu quero explicar o porquê. Na primeira semana que eu estava sozinha, né? Você passou por a situação, você sabe como é que é. Ainda mais minha filha era pequenininha. Eu falei, não vou ter condições de. Eu vou conseguir pagar as contas da semana, mas eu não vou ter dinheiro para comprar comida. E naquela noite eu até chorei, sabe? Eu chorei, eu falei, eu nunca tive, isso nunca aconteceu. Agora eu me vejo sozinha, sem minha família, sem meu marido. Eu sou responsável completamente por ela. E aí eu fui trabalhar no outro dia, eu tinha uma cliente só. Né? Porque a gente chega, a gente não sabe inglês, não sabe como que tudo funciona, mas essa era uma cliente brasileira. E eu fui limpar a casa dela e ela percebeu que eu estava meio abatida, meio triste. Ela falou, Cris, você não quer conversar? Você não quer se abrir? E eu me abri mesmo. Falei para ela o que tinha acontecido. E ela, no final da limpeza, ela pegou, me deu o meu cheque, né? Pagou o valor da limpeza e me deu um outro envelope. Ela falou, olha, eu conversei com meu marido e a gente sentiu no coração de te ajudar de alguma forma. Você aceita? Eu ainda olhei para ela e falei, Grazi, eu não tenho condições de falar que eu não vou aceitar. É claro que eu aceito. Assim, com vergonha, né? Porque a gente nunca espera em querer aceitar ajuda de alguém, né? A gente acha que tem aquele certo orgulho. Mas no momento eu não podia falar que Eu acho que eu não. passei por tudo isso, até mesmo o orgulho de: "Ai, meu Deus, mas eu não vou Não falar". querer aceitar. Só que eu falei, eu não tenho outra opção. Eu aceitei, eu peguei o envelope. E quando eu abri o envelope, eu falei, meu Deus.
tinha $700 dentro do envelope. Assim, o valor da limpeza era 110 e ela me deu $700 extra. Então, naquele dia, eu fiquei tão feliz. Eu não sabia se eu chorava de alegria ou de emoção. Eu peguei a Mel no daycare e falei, vamos no mercado. A gente foi no mercado, fizemos a compra, enchi a geladeira, comprei as frutas dela, comprei as coisinhas que ela gostava. E aí fui trabalhando, né? Não gastava nada extra. Nada por fora, Lívia. Chegava fim de semana, eu pegava a Mel, levava ela na praia, fazia algo que era de graça, Sim, né? Que você não precisa parquinho. gastar. Exato. E assim a gente Passei foi. por essa fase. A gente vai num lugar, mami, posso ter isso? Não, agora não. E assim, tive que falar muito não pra ela, sabe? Graças a Deus, a Mel é uma criança muito compreensiva. Eu também então não posso falar que eu passei por essa fase, porque o pai da minha menina ajudou muito. Isso daí não tem que tirar. Porque a gente teve uma separação, não foi legal a separação, o motivo da separação, mas assim, em ajuda pra ela, graças a Deus, nunca faltou. Então, assim, nem posso falar isso. um pouco diferente da minha situação. Mas eu peguei e foquei, sabe, no trabalho, realmente em guardar dinheiro e continuei lá no meu apartamento por mais 2 anos, sozinha com a minha filha. E todo mês conseguindo arcar com todas as contas. Chegava no dia, um dia antes de pagar o aluguel, às vezes eu não tinha. Lívia, às vezes eu não tinha. E era impressionante. Eu falava, meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel amanhã. E eu não tenho. Eu ligava para os meus contatos, Felipe, Fabi, sabe, para as pessoas. E sempre aparecia trabalho. Então, assim, Deus não me abençoou com dinheiro de graça mais. Foi só uma Mas vez. com trabalho. Mas com trabalho nunca faltou. Nunca. E eu trabalhava feliz, sabe? De poder saber que eu ia poder pagar as minhas contas. E assim eu fui indo. Teve uma época que a minha amiga também se separou e ela veio morar comigo. Então, ela pagava um quarto na minha casa. Aí acaba aliviando um pouco. Foi legal, porque a gente é melhores amigas até hoje. Então, as coisas foram melhorando devagar. Sim. E 3 meses depois dessa separação, eu sozinha, arcando com tudo, eu conheci o meu gringo. E foi de uma forma, seu gringo? Uma forma inusitada, né? Do Tinder. Ai, que legal! Contatinho do Tinder. Contato do Tinder. E aquilo, eu assisti, quando eu morava no Brasil, eu assisti aquele programa, eu nem sei o nome hoje. É, hoje em 9 dia. Day Fiancé? Não, tem esse também que eu assistia. Tem, que esse daí é quando as o meninas gringo encontram casa, um gringo. tal. Mas tinha um outro também que era relacionamentos de aplicativo. Sim. E na minha cabeça, eu era casada, né? Na minha cabeça eu falava, gente, isso daí não vai dar certo, não, imagina. Tudo maluca. Menina doida. Louca. Conhecer um cara na internet. Vai para a Turquia, vai ser. Mas eu falo, gente, não tem, assim, uma fórmula correta pra você encontrar o amor da sua vida.